Boa noite. Vamos começar a nossa live. Vou deixar aqui o comentário fixado. O seu filho faz birra? Peraí, que eu não consegui fixar o comentário. Como que é mesmo? Fixar comentário. Consegui. O seu filho faz birra? Hoje nós vamos conversar com a Paula Reis. Ela já está chegando e eu vou apresentá-la. Ela é psicóloga clínica. Ela é formada desde 2009 pela PUC-Rio e ela vem atendendo crianças e adultos com a psicanálise, ajudando crianças e adultos a se autoconhecerem e a se autossuperarem com os desafios aí da nossa formação da personalidade, dos nossos temperamentos. Então, eu estou aguardando a Paula entrar. A Paula Reis. Olá, pessoal. Paula entrou. Peraí, Paula, deixa eu te... Pede aí para você participar. Apareceu aí para você participar? Vou te chamar, Paula. Oiê, não tô ouvindo. Não tô te ouvindo. Sim, tá me Aí, ouvindo? agora eu ouvi. Ah, Tô. legal. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Bom, boa noite. Que bom a gente estar aqui. Eu falei um pouquinho de você, que você é psicóloga clínica, que você Uhum, formou em 2009 na PUC-Rio e vem trabalhando isso, com psicoterapia, não é? isso. Desde 2014. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem? Mais algum detalhe? Não, acho que é isso. Tô trabalhando no consultório desde 2014 com crianças e as duas. Você está Cidade pertinho pequenininha, do que todo mundo seu, conhece todo mundo. você tá pertinho do seu roteador? Tô. Ah, então tá bom. Tá ruim? Tá dando umas Tá picando? falhazinhas. Tá. O meu tá Não, mas aparecendo eu tô. direitinho para você, a minha imagem? Tá perfeito. Tá, né? Tá. Uhum. Então, Paula, aí hoje a gente se propôs a falar sobre a birra, não é? E os pais É tema perguntam difícil, muito, né? os pais têm muita dúvida sobre como lidar com a birra. Aí agora você sumiu, aí apareceu de volta. Então, a gente sabe que não é uma coisa fácil. E às vezes os pais ficam perdidos, não sabem o que que faz, fica naquele Uhum. desespero, não é? E a gente fica assim, apavorado mesmo. Como pai, como mãe, a gente sabe que a criança
senta lá no chão do shopping, começa a gritar e fazer escândalo, a gente fica desesperado. Então, eu tenho recebido várias perguntas, vários pais com dúvidas sobre isso, como fazer, como lidar com a criança com a birra, como evitar a birra. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Em geral, com que idade que a birra começa a aparecer e mais ou menos até que idade esse comportamento costuma acontecer? Então, muito importante falar que as idades elas são sempre aproximadas, né? Para os pais não ficarem desesperados aí, achando que tem idade correta. É aproximado. O bebê já faz manha, né? O bebê ele já aprende a fazer manha, bebezinho mesmo, e isso vai perdurando. E a birra mesmo em si, de se jogar no chão, seja para querer algum brinquedo, seja para não tomar banho, para não querer jantar, ela começa mais ou menos nos 2 anos, que é o que chamam de terrible two, né? E então é ali antes um pouquinho dos 2, depende da maturidade da criança, mas é mais ou menos em torno dos 2 anos, e por incrível que pareça, ela pode ir até os 8, de forma natural, né? Alguns estudos já dizem que passando dos 6 anos já é importante procurar ajuda, procurar um apoio, né? Neuropsicológico, psicológico, porque pode ter algum problema emocional se passar muito dos 6 anos. Mas até os 8 ela ainda é normal por causa da maturidade mesmo, da criança entender e parar, e sentir até vergonha de fazer aquilo, né? Mais ou menos isso. Então, na verdade, é uma fase, mas é uma fase que a gente precisa aprender a lidar, né? Porque não basta simplesmente falar que é fase, é normal. Você Não, concorda com não de isso? jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque não há pai que aguente uma fase dos 1 ano e meio até os 8, né? É para pedir socorro. Socorro! É fase, vai passar, mas e assim, os pais precisam também identificar, saber identificar até que ponto aquilo é natural ou não, né? Ou realmente a criança não está sabendo lidar com algum outro problema que precise de tratamento, né? Que precise de acompanhamento. E aí vem multifunções, aí vem escola, vem todo mundo que tem vínculo, que cria. Aí vem vários problemas que os pais precisam identificar. É porque são vários adultos que lidam com a criança. Então, esses adultos também precisam ter esse Exatamente. conhecimento, não é? Porque às vezes, assim, Exatamente. os pais fazem de um jeito, a avó de outro, o tio de outra, a professora de outra. Então, se não houver aí Babá, né? um acordo, eu creio que fica Isso bem aí. difícil de trabalhar, não é? De ajudar a criança a vencer essa fase. Porque a gente tem que ajudar, né? Tadinho, eles não têm noção do que Porque está acontecendo. geralmente a criança sofre com isso também, né? Não é simples para eles. E na sua ideia, na sua opinião, qual é a origem da birra? Na verdade, a birra é um, é um, é uma dificuldade de se expressar, né? A criança ela não tem o mesmo entendimento do adulto de saber o que realmente ela está sentindo, né? Quando eu pego as crianças no meu consultório, a primeira coisa que a gente trabalha são justamente as emoções, né? Conhecer cada uma delas, as boas e as ruins. A raiva, a tristeza, a alegria, o medo, a ansiedade, o ciúme, que geralmente são os grandes causadores da birra. Os grandes causadores, raiva, ciúme, medo, tristeza, que se confunde com raiva para criança. E aí, todas essas emoções, elas se misturam e a criança não sabe lidar com isso, né? Ele não E no sabe caso, assim, falar, olha, eu tô com raiva. você Oi? ajuda ele a nomear, é isso?
nomear e entender o que está sentindo. Que horas que eu estou sentindo tristeza? Que horas que eu estou sentindo raiva? O que uma é diferente da outra? Né? O que essas emoções são diferentes para eu conseguir me expressar? Eu saber que naquele momento eu estou triste, naquele momento eu estou com raiva, naquele momento eu estou sentindo ciúme. E aí, quando a criança começa a entender cada uma das emoções que ela sente, ela começa a conseguir se expressar melhor para não fazer a birra, a famosa birra. E aí essa confusão de sentimentos na cabecinha da criança, que obviamente não sabe o que está sentindo, né? Quando ela recebe um não, por exemplo, quando ela recebe um não de um presente, quando ela recebe uma ordem para tomar um banho, ela não sabe simplesmente explicar por que que ela não quer tomar banho ou por que que ela precisa daquele brinquedo. Ela simplesmente acha que sim e não consegue se expressar. E aí é por causa dessa falta de entendimento emocional, que é normal nas crianças, obviamente, que eles não têm maturidade para isso, que acontecem as birras, os escândalos. Entendi. Mas aí, no caso, e a questão também, por exemplo, às vezes a criança ela está revoltada com alguma ordem que foi dada para ela faz a birra, não é? Porque Exatamente. Por exemplo, eu vejo quando assim, ela a gente tem que precisa ver tomar banho, Aham. né? Quando precisa tomar banho, não quero. Não quer. A criança não consegue explicar o porquê que ela não quer, né? E ela não consegue entender. Criança não consegue antecipar sentimento. Por exemplo, a criança ela faz birra para não entrar no banho, depois que ela entra no banho, ela não quer sair. Geralmente é assim. Ela não consegue antecipar essa sensação boa de estar no banho. É sempre o momento. Naquele momento, ela não quer tomar banho, ou porque está brincando, ou porque está vendo televisão, e aí ela não consegue antecipar aquela sensação boa que a gente consegue de falar assim: ah, não, eu vou tomar um banho porque eu vou me sentir melhor depois do banho. A criança não consegue ter essa maturidade de antecipação. Então, ela faz aquele escândalo. E também não consegue se expressar direito para falar o porquê que ela não quer, porque que naquele momento. Falta maturidade emocional mesmo. Emocional e intelectual, né? Da idade da criança mesmo. E E as o, birras são diferentes da criancinha com 2 para a criança lá com perto dos 8. aham. E no caso, quando os adultos que lidam com a criança discordam da forma como proceder em relação à birra, como é que pode ser feito isso? Como é que a gente pode trabalhar? Essa pergunta é muito boa. A gente falou lá no início, né? Que hoje a criação das crianças envolve um monte de gente, né? Às vezes babá, às vezes avós, às vezes os pais, às vezes tio, às vezes vai para casa de outras pessoas para ser cuidada, né? Na escola, e aí cada pessoa tem a sua forma de gerir a situação, né? Cada um faz de um jeito. Eu acho que a principal coisa nesse momento é você não discordar na frente da criança, né? Por exemplo, se pai e mãe não concordam naquela situação, o ideal, mais ideal é que não ocorra aquela discordância ali, naquele momento, na frente da criança, porque é como se a criança estivesse ganhando espaço, né? Naquele momento. Se eles estão brigando por minha causa. E aí tem que alinhar. Precisa ser alinhado. Né? Quando vai para o meu consultório também, por exemplo, a criança que fica o dia inteiro com os avós. Né? É muito importante que essa avó, ela também participe, é diferente da babá. A babá, por exemplo, ela recebe ordens, teoricamente, né? Então ela vai entrar no ritmo, que é o ritmo que a mãe impõe. A avó não, a avó tem uma questão emocional por trás, geralmente. Então ela tem um jeitinho dela de criar, que é diferente dos pais. E isso precisa ser alinhado. Então, assim, quando a gente vai para o consultório
com uma criança com problema de comportamento, é preciso muito alinhar as regras. Ter regra regra e rotina, eu acho que é um grande segredo para a criação de uma criança saudável emocionalmente, vamos falar assim. E aí, se você tem uma mãe rigorosa e uma avó que abre demais, isso entra em conflito na cabeça da criança e ela vai acabar fazendo mais birra por causa dessa discordância aí. Então, assim, aí eu sempre tento chamar ao consultório, né? Vamos ver quem fica mais tempo com essa criança, vamos ver se essa pessoa está disposta a participar do tratamento, porque envolve todo mundo, né? Com certeza. Mas tem que alinhar. E aí a grande pergunta que não quer calar, né? O que fazer no momento da birra? Na hora que explode ali, o que fazer? Pois é. O segredo mais difícil desse momento é ter paciência, né? Manter a calma, que é muito difícil, a gente sabe. Porque a teoria é muito fácil, né? A gente botar a teoria no papel é muito fácil. Agora, colocar na prática, a gente sabe que é muito difícil. Porque tem milhões de coisas envolvidas, tem o emocional dos pais, o estresse diário, né? Um monte de coisa envolvida aí naquele momento. Mas brigar, ou dar sermão, ou bater, naquele momento não vai adiantar. A cabeça da criança ela está completamente bloqueada para receber qualquer tipo de informação naquele momento, né? Então, assim, o mais ideal é acolher, né? Você acolher a criança, tentar acalmar a criança naquele momento. E a criança precisa entender que aquela birra, ela não é uma moeda de troca, né? Ela não pode ceder, a gente não pode ceder. Os pais não podem ceder naquele momento. Quanto mais você ceder, mais a criança vai entender que aquilo é uma moeda de troca. E quanto mais birra ela fizer, mais ela vai conseguir ganhar com aquilo. Então, não tornar a birra uma moeda de troca é muito importante. E aí você pode tentar desviar o foco, falar de outra coisa, não dar importância porque a criança está falando. Quando você supervaloriza a birra, vai ganhando força, né? Vai dando combustível e vai piorando. Então, assim, desviar o foco, tentar falar de outra coisa, mudar de assunto, e sempre manter a calma. Quando o adulto se descontrola, grita também, ou a criança percebe que ele perdeu o controle mesmo emocional de si, isso também é combustível para a criança. Ela Mas e quando a também, criança está provavelmente. se jogando no chão, né? Podendo se machucar, que acontece, né? Às vezes é O tão. ideal é acolher, é abraçar, é tentar pegar, tentar tirar dali, tirar daquele ambiente que está causando aquilo de alguma forma, né? Porque pode se machucar isso, e Pode. é bem perigoso, né? E pode bater também, tem criança que acaba batendo, né? Porque a criança é a raiva, né? A raiva é o bichinho da emoção pior, assim, que eu falo, que é quando faz a gente se tornar pessoas que a gente não é de verdade. A raiva tem esse poder, isso no adulto e na criança mais ainda. Quando a raiva domina, não consegue controlar. E, e sempre voltar nesse assunto depois, né? Depois que aconteceu, que você conseguiu acalmar uma criança, que passou, que mudou de momento, voltar a esse assunto, mesmo com a criança menorzinha, mesmo com os mais pequenininhos. Sentar, conversar, explicar que aquilo não pode, que não deve ser feito, por que que não deve. Por exemplo, se for para comprar alguma coisa no shopping, por que que naquele momento não podia comprar? Explicar os valores, por que que tomar banho, por exemplo, comer, por que que é importante, por que que deve. Mas isso sempre depois daquele alvoroço todo, porque na hora tudo que você falar vai entrar no ouvido e sair no outro. E às vezes Provavelmente. os pais comentam que esquece de voltar no assunto. Então a gente precisa ficar Exatamente. atento a isso, porque
tanta coisa que a gente tem que resolver depois daquela situação ali, que aí você esquece do assunto, não volta mais. É, E a criança fica exatamente. ali na cabecinha dela, matutando aquela Uhum, história, não é? exatamente. Exatamente. E aí ela, das duas, uma, ou ela vai entender que ela vai fazer, que ela fazendo de novo, ela vai chamar atenção de novo, ou ela vai entender que o pai não deu importância, e na verdade não é isso, né? Você tem que dar importância para aquela crise emocional, vamos dizer assim. Perguntar, e é muito importante você perguntar o que que você está sentindo, o que que você sentiu, né? Que você estava com raiva, como é que você sentiu essa raiva? Eu peço para a criança sempre mostrar no próprio corpo, né? Aonde que você sente raiva? Né? Aí a criança às vezes fala que é no pescoço, que dá angústia, né? Não fala angústia, mas fala que a raiva dá aqui assim. E aí a gente sabe que é angústia, né? Às vezes tem criança que fala que a mão treme, tem criança que se machuca nos braços, assim, se arranha, se pega. Então, assim, isso é uma dica legal dos pais perguntarem para a criança: onde você sentiu a raiva? Você estava triste? Onde que estava a tristeza? Né? E a criança sempre vai mostrar alguma coisa. Tem criança que mostra a cabeça, o coração, eles são muito simbólicos, assim, eles sempre. Uhum. As pernas. As crianças sempre falam alguma coisa. E aí você desenvolve o assunto. Entendi. Interessante. E então, assim, você falou que a primeira coisa que a gente deve fazer é o adulto ficar calmo, não é? Então, assim, eu Calma. sugiro, eu, por É exemplo, quando eu difícil. tô nervosa, eu, né, às vezes até saio do local que aconteceu a situação para poder me Então, repor, né? exatamente, eu ia falar isso. Se você não estiver calmo, pelo menos tenta mostrar que tá, né? Fingir que tá, vamos dizer assim. Para a criança não perceber o seu descontrole. O mais importante é você não mostrar para a criança que você descontrolou, porque senão ela vai entender que ela está ganhando alguma coisa ali, né? Que ela mexeu com alguma coisa. Então, mesmo que a gente não esteja, porque realmente, geralmente a gente não está, né? A gente também mexe com a gente. Você pelo menos não demonstrar aquilo naquele momento. E aí depois você fala, do mesmo jeito que você pergunta o que a criança está sentindo, você fala o que você sentiu, né? Que você ficou triste, e explica as emoções que você sentiu naquele momento. Pode colocar situações, por exemplo, a mamãe também fica triste quando acontece isso, isso, isso. A mamãe também sente raiva. Eu também sempre faço esse trabalhinho assim para casa, da criança perguntar para os familiares, todo mundo que mora ou participa mais da vida, o que cada um sente. Eu boto lá as emoções. Ah, você sente raiva? Né? O que te deixa com raiva? Para a criança entender que todo mundo sente todas as emoções. Né? Ela não está sozinha ali. Todo mundo sente medo. Eu falo às vezes que tem pai que coloca lá: eu não tenho medo, eu sou corajoso. Aí eu volta para casa porque está errado. O pai sente medo de alguma coisa, você sente medo. Todo mundo sente, mas todo mundo também é corajoso. E aí, quando a criança. Isso é muito legal, assim, a criança entender que todo mundo sente as emoções. Essa também é uma dica para os pais, depois, quando forem ter essa conversa sobre a birra, explicar que eles também sentem frustração, porque também tem muito a ver com frustração. A criança nem sabe o que é frustração, né? Mas se você explicar, eles captam tudo. Né? Eles são. Criança é muito inteligente. E outra coisa, Paula, que eu acho importante também é o adulto que ficou envolvido ali naquela birra, que participou de alguma forma, presenciou, que ele investigue o motivo daquela birra, que ele vá mais Sim. a fundo o porquê, o que causou aquela birra. Às vezes, por exemplo, vamos supor, o priminho puxou o brinquedo da mão dele, não quis, né, entregar, e ele, eu quero meu brinquedo, eu quero meu brinquedo, ele se achou injustiçado, porque pegou o brinquedo da mão dele, ou a mãe falou assim: você tem que emprestar o brinquedo pro seu coleguinha, não quero, não quero.
ou sei lá, alguma coisa que aconteceu que provocou aquela birra. Então, eu acho muito importante o adulto investigar isso, porque às vezes a criança está se sentindo injustiçada, às vezes a regra não foi bem clara para a criança, ela não entendeu. Quantas vezes, às vezes, a gente mesmo adulto, alguém fala alguma coisa para a gente e fala assim, você entendeu o que é para fazer? Nossa, não entendi nada. Acontece com a gente. Às vezes a criança não entendeu o que é para ser feito, qual era o que foi pedido, a solicitação para ela. E aí ela, né, fica desesperada e faz birra, não quero fazer, não vou, não quero, não é isso que eu quero. Então eu vejo assim que há necessidade da gente investigar o porquê chegou naquilo ali, porque eu sempre falo que a birra é a ponta do iceberg, né? A causa mesmo está lá no fundo, a gente não está vendo. Eu não sei se você concorda. Não, é sim. É sim. E às vezes a gente culpa a criança, né? Que é isso que você falou aí do brinquedo, por exemplo. A gente culpa sem ouvir, né? Isso, A criança precisa ser ouvida também. com Todo mundo certeza. tem direito, né? De defesa. Porque às vezes acontece assim, por exemplo, você só viu o Joãozinho batendo na Mariazinha. Você não viu que a Mariazinha puxou o cabelo do Joãozinho. 6 anos. Aí você já vai punindo o Exatamente. Joãozinho sem nem, né, questionar para ele por que ele chegou naquele ponto. Então eu sempre falo que é preciso a gente investigar ao redor da coisa, o que aconteceu, os momentos anteriores ali, junto com a criança e com quem estiver envolvido, para realmente investigar, saber o que aconteceu com aquela, né, com aquela situação. Por quê? Né? Aqui em casa tem 3, né? Isso aí acontece direto, de você achar que a culpa é de uma, e na verdade lá atrás já teve uma outra. Começou com uma história completamente diferente. É verdade. É, às vezes a criança, às vezes nós colocamos uma expectativa muito alta em relação ao comportamento da criança, a gente espera muito da criança, aí ela não dá conta, faz uma birra lá, né, uma contrariedade, porque às vezes a birra não é nem só se jogar no chão, mas é uma cara feia, é, né, ficar emburrado, contrariar, né, apresentar uma contrariedade de alguma forma. Às vezes não é só essa Ficar questão da quieto pirraça em si. também, Isso. Então, eu vejo ficar assim que a gente calado. precisa buscar os arredores. E aquilo que você falou, né? Não adianta nessa hora dar sermão. Não adianta. Porque eu já te falei que era assim, que era assado, a gente já combinou que não ia acontecer dessa forma. Na hora não Não vai adianta, entrar. não é? Não vai entrar. Interessante também, não sei o que você pensa a respeito, é se planejar para evitar a birra. Por exemplo, às vezes os pais, a criança tem costume de dormir 8h30, 9 horas, sei lá, vamos chutar uma hora, né? Aí o pai cisma de uma festa, 8 horas da noite. O que vai acontecer? A criança vai ficar irritada, a criança vai ficar com sono, vai ficar fora do lugar ali dela, né? Fora da rotina dela, ela vai fazer uma birrazinha. Ela vai dar um showzinho, É o com que eu falei certeza. da rotina, né? Isso. A rotina da criança é muito importante, muito importante. A gente sabe que a gente quer que eles saiam da rotina, né? Às vezes. Mas ela é criada numa rotina e de repente o adulto vai lá e dá uma tirada naquilo ali, é para irritar mesmo, né? Isso acontece com a gente, né? Quando a gente passa dos nossos horários, imagina com a criança que tem aquilo tudo certinho, de repente tem que sair. É E sim. outra coisa também que eu acho importante é a gente conhecer um pouco mais sobre a disciplina positiva, né? Porque é uma teoria bem interessante para trabalhar essas questões com a criança. Não punir, né? A punição violenta, né? A comunicação violenta. Então, a disciplina positiva, ela aborda toda essa forma aí mais tranquila e mais assertiva de trabalhar com a criança, né? De entender realmente a criança, de considerar a criança, de respeitar, trabalhar a criança com dignidade. Porque eu falo assim, por exemplo, às vezes os pais punem, né? Põem de castigo, bate. Aí eu falo assim,
na escola, por exemplo, a professora pode gritar com seu filho? A mãe, claro que não. Aí eu pergunto, então por que que você pode? Não é? É uma lógica. A professora pode bater no seu filho? Não. Então por que que você pode? É uma pergunta que eu faço geralmente para os pais. Porque a gente, eu também já lidei muito, né, na escola lá com as crianças, com os pais, então a gente vê que a punição, ela às vezes só resolve ali na hora, mas a longo prazo ela traz um malefício, né, Uma, para a formação uma boa emocional da criança. Eu não reflexão, sei o que, que você pensa a respeito da disciplina positiva. uma, uma boa reflexão da disciplina positiva é quando a criança faz errado, o que você pune. E quando a criança faz o certo, o que que a gente faz? Né? Não, Nada, é, esquece. nada. Isso é muito usado no consultório também, para adulto, inclusive, também. Não se punir, né? Você não precisa se punir, você precisa se presentear ou comemorar as suas benfeitorias. Isso tem muito a ver com a disciplina positiva. Então, assim, quando a Com criança certeza. entende que ela fazendo bem feito, ela consegue uma recompensa boa, surte mais efeito do que o contrário. Do que se ela fizer uma coisa errada e ela for punida. É uma reflexão que sempre deve ser pensada, né, pelos educadores. É até a questão também do cantinho da calma, né? Que há uns anos atrás usava-se muito o cantinho da disciplina, né? O cantinho do pensamento. E essa a questão, a proposta, né, do cantinho da calma é bem interessante, né? De montar um cantinho da calma para a criança se acalmar. Ela não vai lá nem para ser disciplinada e nem para pensar. Ela vai para se acalmar. E, inclusive o adulto também ir no cantinho da calma quando ele se sentir precisando de Uhum. acalmar. E aí dar o exemplo também, né, para a criança. E, né, a gente pode até depois, mais para frente, detalhar essa questão do cantinho da calma. Eu não sei se você também usa, se você concorda. Como é que você faz? Eu sempre falo que com as crianças bem menorzinhas, o ideal é isso que você falou, é o pai ou a mãe ir junto, né? Mostrar o que que a criança tem que pensar, e curto, tempo curto. E Uhum. você, outra coisa que é importante é você explicar por que que a criança está ali, o que que ela precisa fazer e ter início, meio e fim. Eu sempre falo isso, tem que ter início, meio e fim. Porque se você deixar a criança lá no cantinho e esquecer, né, e for embora, aquilo realmente não surtiu efeito. Principalmente com as crianças menores. Você precisa explicar por que que ela está ali, né? Por que que ela está precisando se acalmar, e falar que ela também pode já sair dali se ela já estiver calma. Não precisa ter esse fim, esse encerramento. Se você deixar para lá, aquilo não vai surtir nenhum efeito, porque você esqueceu e a criança também. Né? A memória da criança é rápida. Num minutinho ela fez e já esqueceu o feito. Entendi. Ô, Paula, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Assim, os itens que Eu eu anotei acho, aqui. eu acho que uma coisa só a acrescentar, que eu acho que é tema de outras pautas também, né? Muito, que vão muito além, que eu acho que é uma dúvida de todos os pais, os eletrônicos, né? Como isso influencia, inclusive nas birras. Inclusive as birras agora são por causa dos eletrônicos. Como o que elas veem influenciam nas atitudes, como que precisa todo mundo ficar atento com relação a isso. Outra questão também que influencia muito na birra, que eu acho importante falar, é a falta de sono, porque uma coisa está ligada à outra, que eu vejo muitos pais reclamando da criança irritada demais, né? Muito no dia a dia irritada. E isso tem muita ligação com a falta de dormir bem.
com a dificuldade de dormir ou com dormir muito tarde. E isso está ligado aos eletrônicos, porque não consegue mais ter regra com relação a isso, até por causa da pandemia, que é outro tema. É, Nós pais precisamos entregar mais os eletrônicos para as crianças, porque senão as crianças estão super entediadas, mas a falta de sono, sono regular, né, a dormir muito tarde, mesmo que durma muito tarde e acorde muito tarde, esse ciclo não está fechando. E aí isso torna a criança muito mais irritada no dia seguinte daquela noite ruim. Assim, você vê criança, tem gente que me fala que tem criança dormindo 3, 4 da manhã, porque fica lá no tablet. Isso é um grande causador da pirra, porque a criança no dia seguinte, mesmo que ela acorde meio-dia, não é o mesmo sono do sono da noite toda, né? não é Então, não. assim, isso é uma coisa muito importante, uma dica muito importante aí para os pais, né? Esse controle, que todo mundo já está cansado de ouvir, mas esse controle de eletrônico é muito importante. Com certeza. Então, Paulo, eu quero te agradecer, viu? Que você aceitou o meu Obrigada a convite. você. A gente pode programar outras também, tem vários assuntos que os pais costumam perguntar. Tem, Então, assim, tem a gente vai muito. ficando por aqui. E se alguém quiser, vai ficar a live gravada. Ai, Alguém tá quiser ainda ótimo. colocar alguma pergunta, né, nos comentários e tudo, a gente pode também estar disponível para ajudar, para responder. E Sim, um no meu beijo aí Instagram também. nos seus três maravilhosos pequenos. Dá um beijo neles. Nos seus grandes, A sua nos turminha seus aí que é grandões. grande, né? Estão aqui trancados ali no quarto para eu poder trabalhar. Então tá, fica com Obrigada, Deus tá, então. Fabi? Uma boa noite para você. Um beijo na sua Obrigada, mãe, Cris. um beijo na Beijinho. tia Diná, que tô morrendo de saudade de todo mundo. Ai, uma hora eu vou te ligar de vídeo para você falar com ela. Tá, me liga mesmo. Ela vai Então, amar. fica com Deus e um beijo para vocês todos aí. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.